O Flamengo não dá descanso no mercado da bola e a movimentação da diretoria rubro-negra está cada vez mais intensa. A última noite foi marcada por um anúncio que mexeu com a torcida, gerou repercussão em todos os cantos e mostrou que o clube está disposto a fazer o que for preciso para montar um elenco de peso. E quando a gente fala em impacto, não é exagero. A chegada de Samuel Lino foi anunciada de forma criativa num vídeo inspirado em jogo de videogame e virou pauta até fora do Brasil. Mas essa é só uma parte da história. O que vem por aí promete ser ainda maior. O clube agora volta as atenções para o comando de ataque. O nome da vez é Lucas Beltrán, atacante argentino da Fiorentina. A negociação já se arrasta há alguns dias. E o Flamengo está determinado a fazer essa contratação acontecer. O valor da transferência gira em torno de 12 a 15 milhões de euros, o que não assusta a diretoria financeiramente, mas o verdadeiro desafio está em convencer o jogador a deixar o futebol europeu. Beltrán ainda tem dúvida se esse é o momento certo para voltar à América do Sul. Mesmo assim, reuniões estão em andamento para apresentar um projeto sólido com protagonismo, ambição e vitrine internacional que desperte o interesse do jogador e o faça repensar sua decisão. O que pesa a favor do Flamengo nessa negociação é o momento esportivo e institucional que o clube vive. Hoje, o rubro-negro tem estrutura, calendário competitivo e visibilidade para atrair atletas que até pouco tempo atrás não cogitariam sair da Europa. E com a camisa do Flamengo, o jogador sabe que terá exposição constante, poderá disputar títulos importantes e, claro, entrar rapidamente no radar da seleção argentina. Mas o tempo é um fator decisivo. Com a janela avançando, o clube precisa acelerar esse processo de convencimento e, caso Beltrán dê o sinal verde à negociação com a Fiorentina, deve ser concluída sem grandes entraves. Só que a história não para por aí. No meio dessa movimentação surgiu mais um nome que fez os torcedores sonharem alto: Dusan Vlahovic, atacante da Juventus. Segundo a imprensa italiana, a Juve está disposta a negociar o sérvio por 20 milhões de euros, algo em torno de 128 milhões de reais. É claro que até agora não existe uma negociação formal entre Flamengo e Juventus, tampouco com o staff do jogador, mas essa possibilidade ganhou força por conta de uma entrevista dada por José Boto, diretor do clube, durante o Mundial de Clubes, em que ele revelou a intenção de trazer um centroavante de nível europeu para reforçar o elenco. Vlahovic é um jogador de altíssimo nível com passagem marcante pela Fiorentina antes de chegar à Juventus. Forte fisicamente técnico, bom finalizador e com presença constante na seleção sérvia, ele seria uma contratação bombástica. Só que ao mesmo tempo, a operação seria complexa tanto pelos valores envolvidos quanto pela concorrência de clubes europeus. Para o Flamengo entrar nessa briga, teria que apresentar um projeto ousado e convencer o jogador de que jogar no Maracanã, com a nação lotando os estádios, pode ser tão sedutor quanto disputar uma Champions League. Nesse momento, o nome de Beltrán ainda é o plano A. A diretoria sabe que o argentino é uma alternativa mais viável, mais adaptável ao contexto do futebol sul-americano e, sobretudo, mais próxima da realidade do clube. O interesse em Vlahovic até então está mais no campo da especulação, mas não dá para descartar nada quando se trata de Flamengo. O que é fato é que o clube segue monitorando o mercado e analisando possibilidades. E tudo isso num cenário em que a equipe já anunciou reforços de peso nesta janela: Saúl Ñíguez, Emerson Royal, Samuel Lino e agora Jorge Carrascal. Aliás, Carrascal já tem data e hora para aterrissar no Rio de Janeiro. A chegada está prevista para esta quarta-feira, às 3h30 da tarde. Depois de uma longa negociação com idas e vindas, o meia colombiano finalmente será apresentado como jogador do Flamengo. O planejamento é simples. Ele chega, realiza os exames médicos, assina o contrato, aparece no boletim informativo diário e, a partir daí, estará à disposição da comissão técnica.
E o mais interessante é que a apresentação oficial dele, junto com Samuel Lino, deve acontecer já no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro no Maracanã. A movimentação do Flamengo nesta janela mostra uma mudança clara de postura. O clube não apenas está contratando jogadores importantes, mas está criando um ambiente de espetáculo em torno dessas chegadas. O vídeo de anúncio de Samuel Lino, por exemplo, foi um show à parte, simulando um modo carreira de videogame com direito à seleção de clube, negociação e confirmação do atleta. O conteúdo viralizou e foi amplamente elogiado. Isso mostra como o departamento de marketing tem aproveitado o momento para não só reforçar o elenco, mas também fortalecer a marca Flamengo em escala global. Esses reforços todos não chegam por acaso. Existe uma estratégia clara da diretoria, que percebeu que para brigar de igual para igual com os gigantes da América do Sul e do mundo, é preciso ter um elenco qualificado em todas as posições. A janela anterior já tinha trazido Jorginho, agora titular absoluto, e nesta nova fase, o clube foi ainda mais agressivo. Saúl Ñíguez, com passagem marcante pelo Atlético de Madrid, Emerson Royal, vindo do futebol inglês, Samuel Lino, destaque do Valência, e também com vínculo com o Atlético, e Carrascal, que já brilhou no futebol argentino, e Russo formam um pacote de peso. E tem mais, o clube também está se movimentando para definir o futuro de jovens promessas. Um dos casos é Matheus Gonçalves, que recebeu uma proposta do CSKA Moscou. O clube russo estaria disposto a pagar 10 milhões de dólares para ficar com o jogador. A dúvida é se o Flamengo vai aceitar vender 70% dos direitos do atleta por cerca de 56 milhões de reais. É uma decisão estratégica. De um lado, o clube pode fazer caixa, algo importante diante dos gastos com reforços. De outro, pode estar abrindo mão de um jogador que tem potencial para se valorizar ainda mais no futuro. A diretoria está analisando com calma e deve tomar uma decisão nos próximos dias. O fato é que o torcedor do Flamengo tem motivos de sobra para ficar animado. O clube está se organizando, se reforçando e olhando para o futuro com muita ambição. A cada nome especulado, a expectativa aumenta. A cada contratação confirmada, a confiança cresce. O trabalho da diretoria, mesmo com críticas pontuais, tem sido ousado e alinhado com o tamanho do Flamengo. E quando o elenco estiver completo, com todos os reforços integrados, a briga por títulos certamente será ainda mais forte. Por isso agora é hora de ficar de olho. Carrascal chega hoje, Beltrán pode ser o próximo, e quem sabe Vlahovic também entre nesse radar. O Flamengo está agindo como gigante. E o mercado está assistindo. Enquanto o relógio avança e a janela de transferências se aproxima do fim, o Flamengo segue em ritmo frenético, equilibrando cuidadosamente as múltiplas frentes abertas. Nos bastidores, a comissão técnica, liderada pelo técnico, que assumiu o clube com a missão de manter o alto nível em todas as competições, monitora de perto a adaptação dos recém-chegados e, ao mesmo tempo, observa com atenção as possíveis chegadas de novos atletas para reforçar ainda mais o elenco. Não se trata apenas de anunciar grandes nomes, mas de integrar cada um deles ao estilo de jogo que vem rendendo resultados consistentes dentro de campo. Já é consenso entre os integrantes do departamento de futebol que a chegada de Jorge Carrascal trará versatilidade ao setor ofensivo. O meia colombiano, reconhecido pela capacidade de driblar em espaços reduzidos e pela visão de jogo apurada, deverá agir como elo entre a criação e a finalização. Em treinamentos realizados na Gávea, o atleta demonstrou desenvoltura ao atuar em diferentes posições pelo meio, ora flutuando pela faixa central, ora caindo pelas pontas para abrir espaços e permitir a entrada de companheiros. Essa movimentação, aliada à chegada de Samuel Lino, cria um cenário no qual o Flamengo pode variar suas ofensivas tanto com trocas constantes de posições, quanto com acelerações em transições rápidas, característica fundamental para quebrar linhas de marcação organizadas. Um ponto que vem sendo muito trabalhado internamente é a dinâmica entre o setor ofensivo e o meio-campo. Com as entradas de Saúl Ñíguez e de Emerson Royal, o meio teve seu volume de jogo elevado.
O espanhol, vindo de passagem vitoriosa pelo Atlético de Madrid, acrescenta capacidade de manutenção de posse e passes verticais incisivos, enquanto o lateral ex-Palmeiras impressionou pela qualidade na recomposição defensiva e pela passada constante ao apoio ofensivo. No último treino aberto à imprensa, observou-se a troca de passes entre o camisa 8 e o camisa 35 em ritmo intenso, demonstrando a sintonia que o técnico exige para que, ao recuar a bola, esses atletas encontrem sempre alguém oferecendo linha de passe e opção para a progressão. Ainda que o time já conte com peças talentosas, existe um entendimento de que para encarar as competições simultâneas, sejam elas o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, ou até mesmo partidas que definam o futuro na Copa do Brasil, é imprescindível ter elenco qualificado em todas as posições. Por isso, a possibilidade de Lucas Beltrán ganhar força é tratada com prioridade máxima. A diretoria se reúne diariamente para discutir valores, cláusulas contratuais e possíveis contrapartidas visando não só o pagamento à vista, mas também ajustar o fluxo de caixa de forma responsável. Internamente, executivos avaliam cenários e contrapropostas, sempre levando em conta a necessidade de preservar a saúde financeira do clube, sobretudo em um contexto em que a gestão busca cumprir critérios de fair play financeiro sem comprometer o poder de investimento. No que diz respeito à reação da torcida à nação rubro-negra, não esconde a ansiedade. Nas redes sociais, torcedores já comparam a montagem deste elenco com aquela de anos anteriores, quando a combinação de investimento e bom planejamento resultou em conquistas históricas. Há quem faça montagens criativas, mostrando Vlahovic vestindo a camisa rubro-negra em momentos decisivos, assim como memes lembrando que Flamengo não tem medo de ousar. Nas arquibancadas do Maracanã, a expectativa pelo reencontro com as estrelas, que estavam no exterior, é palpável! Ainda há uma conta regressiva para a apresentação oficial, que deve ocorrer poucas horas antes da partida de estreia no segundo semestre, e muitos torcedores já planejam faixas-bandeiras e a criação de cânticos personalizados para receber cada novo reforço. Entretanto, o trabalho da comissão técnica não se limita apenas ao aspecto físico e tático. A psicologia também entra em jogo, sobretudo ao lidar com atletas que chegam de clubes europeus e precisam se readaptar a condições climáticas e sociais distintas. Foi montada uma estrutura de acolhimento na residência oficial do clube, com equipes de preparação mental e nutricionistas dedicados a orientar cada jogador. O impacto de viver no Rio de Janeiro com suas praias, o calor intenso e o ritmo de vida diferente pode influenciar tanto positivamente quanto de forma desafiadora. Por isso, o Flamengo tem investido em sessões de integração cultural e de fortalecimento de vínculos, promovendo encontros em que os novos atletas dividem experiências com veteranos do elenco, criando assim um ambiente propício à união e à troca de conhecimentos. Enquanto isso, no centro de treinamento, testes específicos são aplicados para avaliar a condição atlética dos jogadores que já fazem parte do grupo há mais tempo. A equipe de preparação física, em parceria com o setor médico, desenvolveu protocolos de monitoramento de carga de treino e de prevenção de lesões, o que tem permitido um controle detalhado do desgaste muscular. A ideia é manter o elenco rodando sem interrupções, diminuindo a incidência de contusões que possam comprometer campanhas em torneios decisivos. Essa abordagem altamente profissional faz com que as chances de baixa por lesão sejam reduzidas e garante que todo reforço contratado encontre condições ideais para se apresentar em alto nível assim que o contrato for assinado. No plano internacional, o Flamengo tem mantido contato com representantes de clubes do velho continente, buscando não apenas atacantes, mas também atletas versáteis que possam atuar em mais de uma posição. Essa flexibilidade tática é vista como vantagem competitiva, especialmente em competições que exigem rodada dupla com gesta. A diretoria já conversou com envios de jogadores de perfil semelhante ao de Bruno Henrique, aquele tipo de atacante móvel preciso no drible curto e na finalização em contragolpe.
Não existem negociações avançadas nesse sentido, mas trata-se de um radar ativo que pode acionar oportunidades de mercado em caso de eventual reprovação de propostas mais caras. Ao mesmo tempo, internamente, o Flamengo se prepara para a estreia em competição oficial. O calendário reserva um clássico estadual logo após o retorno de muitos atletas de seleções nacionais, o que torna o desafio ainda maior. Por isso, a comissão técnica traçou um cronograma de treinos tático-técnicos com foco em transição defensiva rápida e exploração de espaços deixados pelas linhas adversárias em momento de ataque. As novas peças, especialmente Carrascal e Samuel Lino, têm recebido atenção especial nas atividades de bola parada e lançamentos, buscando aprimorar o entrosamento com o principal atacante do elenco, aquele com a costumeira habilidade no 1 contra 1 dentro da área. No campo institucional, as conversas entre a diretoria e os patrocinadores têm avançado sempre com o objetivo de equilibrar as receitas e reduzir o impacto dos investimentos em reforços de ponta. Embora não se fale diretamente em patrocínio, de camisa ou naming rights neste momento, há sinais de que acordos pontuais podem surgir para eventos especiais de lançamento dos novos contratados. Esse planejamento financeiro busca criar uma base sólida para os próximos anos, de modo que o clube possa, ao mesmo tempo, aspirar a títulos e manter o orçamento regularizado, sem depender exclusivamente de vendas de jogadores para fechar as contas no fim de cada temporada. Tudo isso forma um cenário dinâmico de expectativas altas e decisões que precisam ser tomadas com rapidez e precisão. A diretoria do Flamengo sabe que cada reforço representa não apenas uma esperança de gol ou um passe iluminado, mas também um compromisso com a história do clube. Por isso, cada contrato é analisado em todos os detalhes, desde cláusulas de imagem até valores de luvas e comissões, buscando sempre a melhor relação custo-benefício para a camisa rubro-negra. E enquanto o torcedor aguarda ansioso pelos próximos capítulos, a máquina do futebol segue a pleno vapor, conferindo ao mercado a impressão de que o Flamengo tornou-se de fato um gigante não apenas dentro das quatro linhas, mas também fora delas. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O clima promete esquentar ainda mais antes do confronto decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos bastidores, um verdadeiro barril de pólvora vem sendo alimentado por um possível duelo verbal entre dois dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade. Hulk, atacante do Atlético Mineiro, e Arrascaeta, meia do Flamengo. O que inicialmente parecia ser apenas uma rivalidade natural entre dois clubes gigantes, agora pode ter ganhado contornos mais picantes, com trocas de farpas entre os jogadores, que já movimentam as redes sociais e prometem aumentar a tensão dentro e fora de campo. De um lado, Hulk, conhecido não apenas pela força física e poder de finalização, mas também pela personalidade forte, tem sido um dos pilares do Atlético Mineiro na temporada. Seu comprometimento com o time e a forma como vem carregando a equipe nas costas em momentos decisivos não passam despercebidos. No entanto, segundo fontes próximas ao ambiente atleticano, o atacante teria feito declarações que soaram como provocação para os flamenguistas, especialmente mirando Arrascaeta, o maestro do Flamengo, que responde à altura. O uruguaio, por sua vez, é famoso por seu talento refinado e pela habilidade de articular jogadas que deixam adversários em situação delicada, mas parece não estar disposto a deixar barato e teria rebatido com críticas as atitudes do rival, inflamando ainda mais a rivalidade. O fato de que ambos os jogadores se destacam não só dentro das quatro linhas, mas também em sua relação com a torcida, alimenta ainda mais o burburinho em torno dessa possível tensão. A rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo é antiga e já rendeu confrontos históricos, mas essa troca direta de provocações entre Hulk e Arrascaeta pode colocar um tempero especial nessa fase da Copa do Brasil. Torcedores das duas equipes já se posicionam nas redes sociais, entre defendendo seus ídolos e esperando uma resposta à altura no próximo embate.
Não é segredo para ninguém que as oitavas de final da Copa do Brasil são um momento decisivo da temporada para qualquer clube. Além da importância esportiva, o confronto carrega um peso emocional enorme, sobretudo quando envolve nomes como Hulk e Arrascaeta, que são referências máximas de seus times e possuem carreiras consolidadas no futebol nacional e internacional. A possibilidade de um duelo acirrado, não só técnico, mas também emocional, cria uma expectativa enorme para os próximos jogos. Afinal, quando dois jogadores desse calibre entram em campo com um clima de rivalidade afiado, a disputa tende a ganhar contornos ainda mais intensos e imprevisíveis. Especula-se que os dirigentes dos dois clubes estejam atentos a essa situação e tentem administrar os ânimos para que a rivalidade não ultrapasse os limites do campo. Mas pelo que se vê até agora, o duelo verbal entre Hulk e Arrascaeta pode ser só o começo de uma guerra aberta que deve incendiar o clássico e movimentar a imprensa esportiva nos próximos dias. A torcida, que sempre alimenta essas rivalidades com muita paixão, já começa a fazer suas apostas sobre quem sairá vencedor dessa guerra de palavras. No entanto, mais do que isso, a questão principal é se essa troca de farpas terá impacto dentro de campo, influenciando o desempenho dos dois craques e, consequentemente, o resultado do confronto. Será que a pressão e o peso das provocações vão servir de combustível para performances ainda mais explosivas ou poderão atrapalhar a concentração e o foco? A resposta só será conhecida quando as equipes pisarem no gramado, mas o clima já está carregado e a expectativa só cresce. Além disso, há quem veja nessa situação uma oportunidade para a imprensa e para o próprio futebol brasileiro explorar essa rivalidade de forma a aumentar o interesse do público e a audiência das partidas. Afinal, confrontos entre ídolos são sempre um prato cheio para narradores, comentaristas e fãs do esporte. A tensão entre Hulk e Arrascaeta pode ser o ingrediente que faltava para transformar a fase de oitavas da Copa do Brasil em um espetáculo ainda maior e mais emocionante. Para os apaixonados por futebol, resta aguardar e acompanhar de perto os próximos capítulos desse embate que vai muito além do que apenas uma partida de futebol. Entre provocações, talento e muita emoção, Hulk e Arrascaeta prometem protagonizar um dos duelos mais comentados da temporada, com potencial para ficar marcado na memória dos torcedores e da história do esporte nacional. Resta saber quem levará a melhor nessa guerra silenciosa, mas que já dá sinais claros de que vai esquentar o clima antes mesmo da bola rolar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando? Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!